Olá a todos, pessoal. Nesse episódio de hoje do Liargos Tech, mais um bate-papo com vocês. Eu queria estar fazendo uma live, mas não é possível conectar mais de uma conta. Pelo menos foi a informação que eu tive, tá, pessoal? Me comentaram lá no meu vídeo e me falaram que não é possível conectar mais de uma conta do YouTube no OBS, tá bom? É possível conectar multiplataformas de transmissão de vídeo, tá? Como Twitch, na TwitchCam, no Facebook Live lá do Facebook, né? No Insta lá, aquele negócio de live. Eu consigo conectar contas diferentes, tá? Nesses serviços. Porém, duas contas no YouTube, pelo que me foi informado lá nos comentários. Assistam o vídeo lá e leiam um comentário que me disseram que isso não é possível. Se você sabe como que faz, me fala aí, tá bom? Ao invés de falar que eu estou falando besteira, como muitos fazem, orienta como é que faz, que eu fico muito agradecido. E eu falo assim porque tem gente que tem o prazer de falar besteira e às vezes nem sabe, né? Porque viu ou porque ouviu alguém falando que é possível, né? E vem defender o que não sabe na prática, né? Isso acontece muito. E o tema do vídeo de hoje está muito ligado a essas coisas assim, tá? Porque hoje, pessoal, nós vamos falar sobre um assunto que a pauta me surgiu quando eu estava assistindo um vídeo do canal. Eu não sei se é PC e Nostalgia ou se é Hard Nostalgia. Acho que PC e Nostalgia, de um cara lá de São Paulo. Acho que ele é de São Bernardo do Campo. Ele trabalha na fábrica da Volkswagen, tá? Mas ele gosta de tecnologia, ele faz caçadas, ele pega hardware no lixo, ele faz essas coisas e arruma, deixa tudo belezinha e vende, né? Então ele fez um vídeo hoje, pessoal, falando sobre as placas mães, especificamente no vídeo dele, sobre placa mães LGA 775 e sobre pessoas que esculhambam esse tipo de equipamento, né? Que menosprezam esse tipo de equipamento. Aqueles famosos sabem tudo, que fala que isso é tecnologia ultrapassada, que isso aí não tem mais mercado, que isso, que aquilo outro, e fica criticando quem pega esse tipo de equipamento. Só que eu quero dizer para vocês, pessoal, e eu provo na prática, porque eu também cato coisa do lixo, eu pego o computador do lixo, e a última prova tá aí no canal para quem quiser ver. Tem um shorts aí da lata de lixo onde eu peguei peças, tá? Tá lá. Se quiser eu passo o endereço para quem for aqui da região do Centro-Oeste ir lá verificar com os próprios olhos que eu não estou mentindo, né? E tem um monte de coisa que algumas coisas que eu já tinha aqui. Esse gabinete preto já deve ter aparecido no canal, não sei, porque eu já tinha ele aqui. Eu ganhei, tá? Esse gabinete preto. Eu ia montar, como eu disse no vídeo, eu ia montar o computador da minha esposa nesse gabinete preto, mas eu desisti, porque ferrugem por ferrugem, eu deixo o outro lá de aço escovado que tá montado, eu não vou mexer com isso, tá? E eu acabei dando um destino nobre para esse gabinete, encontrando peças para montar um computador para vender. Então eu peguei essa fonte de 500, que é boa, mas claro, está no estado, porque eu não tenho competências técnicas de eletrônica para poder fazer uma revisão completa, mas está funcionando, a máquina está funcionando. A placa-mãe não tem problemas visuais, capacitores estufados, peça faltando, nada disso. O processador está ok, a memória que eu achei está ok, apesar de ser só de 1 GB. A máquina está rodando, o Linux, o Body Linux, sem problema nenhum. Rodando o vídeo em 720p sem travar, tá? É uma máquina que está devidamente operacional. E eu coloquei ela à venda por R$200, ela está com um HD SATA, né, que também foi pego do lixo. E ela tá com uma cooler RGB que eu tinha aqui, que estava estragada, e eu consegui consertar. Ela estava travada a hélice, mas eu taquei óleo nela, a hélice destravou, tá funcionando. Como eu não tinha utilidade para essa cooler auxiliar, eu coloquei nessa máquina para dar um tchan nela, né, um charme. Tá com essa fonte. Eu peguei o meu kit, né? O mouse que veio no kit que eu comprei, do teclado. Tem vídeo aí no canal de unboxing desse teclado eu não lembro a marca agora desse teclado, aqui não está escrito, né? Tá ali na caixa ali a marca do teclado. Amor, vê a marca desse teclado para mim que eu comprei, o de baixo. Deixa eu ver qual que é aqui. Peraí. Tem problema.
Então, pessoal, é um teclado, um kit teclado mouse gamer mecânico da Capboom, tá? Que eu comprei. Obviamente que eu não vou substituir meu mouse de aço escovado da Hamilton, que ele é um mouse mais elaborado. Eu paguei muito caro nesse mouse na época, né? Foi comprado numa Lord Shop. Ele é um mouse que tem botão lateral, tem regulagem de DPI, tem um monte de coisa. Na hora de editar ele me ajuda muito também, né? Então, obviamente, não tinha por que eu trocar o meu mouse da Hamilton pelo mouse que veio da Capboom. E coloquei o kit à venda. Eu peguei o meu teclado da Leon antigo, né, que estava com as teclas, algumas teclas apagadas, mas funcionando perfeitamente bem, e introduzi esse kit nessa máquina para valorar. Então, essa máquina, ela vale tranquilamente os R$ 200 que eu estou pedindo. Ai, Lucas, mas é um Intel Core 2 Duo. É o Intel Pentium, desculpa, não é Core 2 Duo não, é o Intel Pentium Dual Core E5200, o Intel Pentium Dual Core 5200, mas tem 2.8 GHz, e é uma máquina boa, é uma placa-mãe MSI. Ai, Lucas, é da Positivo, mas é de uma época que a Positivo utilizava hardwares bons, então é uma placa-mãe MSI, tá? Da Positivo, sim, a placa tá boa, a placa tem PCI Express 16X, a placa tem 4 conectores SATA, né? A placa tem uma boa estrutura, né? Então, se ali naquela máquina ali, pessoal, sem rodeio, tá? Sem rodeio, tá bom? Sem querer ficar me gabando, longe disso. Eu sei que é uma máquina antiga, eu sei que é um hardware mais antigo, eu sei que o processador tem mais nanômetros do que um dual core de hoje em dia. Eu sei que existem essas diferenças, eu tenho plena consciência disso, mas vejam bem, tá? Se colocar uma plaquinha de vídeo razoável naquela máquina ali, colocar um SSD naquela máquina ali, colocar os 4 GB, que é DDR2, que é o máximo que aquela placa-mãe comporta, porque ela só tem 2 slots, tá? Dá sim para você rodar jogo e rodar muita coisa fluida em resolução até 720p, resolução HD. Tranquilo, você pega um monitorzinho aí, VGA ou DVI, né? Um widescreenzinho aí, um LG Flatron da vida, um Samsung. Pega um monitorzinho assim com uma definiçãozinha razoável, né? Não é nada daquelas coisas ultra potentes, longe disso, né? Você pega um monitorzinho aí razoável, coloca numa máquina dessa, com uma placa de vídeo dedicada, uma plaquinha aí de 1 GB, né? Uma GTX 550, até uma GT 430 de 4 GB, ou uma GTS, enfim, você põe numa plaquinha ali boa, fazendo a configuração adequada, tendo os 4 GB de RAM, estando com SSD, né? Essa fonte de 500, que tem inclusive as conexões de 6 pinos para a placa de vídeo mais parruda, é uma fonte W-Case, tá? Você colocando, configurando bem esse setup, certeza que dá para rodar jogo. E para quem não tem um computador que seja, que dê para rodar jogos direito, que o processador é muito fraco, que o chipset gráfico não adianta você botar uma placa dedicada que não vai fazer muita diferença, né? Para quem não tem dinheiro para poder ter um computadorzinho razoável, tá aí uma boa opção para começar. Eu sei que muitos que assistem vídeos aqui tem computadores assim, tá usando Core 2 Quad, né? Tá usando processadores Core i3 e i5 de primeira geração, i7 de primeira geração, né? Tá utilizando aí a AMD Athlon, Athlon 2, né? Phenom, Athlon X3, Athlon X4, né? Eu sei que muita gente tem computadores que está aí usando isso daí e fica, né, falando, não, mas enfim, essas máquinas não prestam mais, mas está aí usando um computador aí que não é muito diferente não, né, por conta da idade. Então no canal do PC e Nostalgia ele estava falando sobre as placas LGA 775, né, que muita gente critica, fala mal e fala besteira. Galera, tudo, eu falei do computador porque eu pego coisa no lixo, tá? Por isso que eu usei esse exemplo aí recente. Mas tudo tem o seu propósito, tem o seu nicho, tem o seu mercado, tem o seu espaço, mesmo se tratando em hardwares antigos. E eu vou citar aqui alguns exemplos que eu tenho, que eu mesmo já fiz, deve ter até vídeo no canal aí.
Há muito tempo atrás, pessoal, eu montei um AMD Duron. Vocês têm noção do que é isso? É uma máquina lá do começo dos anos 2000. E era um processador de entrada da AMD. Tá? Era um processador fraco da AMD para a época. Mas era um processador razoável. Eu montei um AMD Duron todo com peças do lixo. O gabinete, pessoal, eu peguei o gabinete jogado do lado da lixeira, em Brasília. Um gabinete preto. Tava com as tampas, tava com a parte frontal, tinha só uns quebradinhos na parte frontal. Eu resolvi isso usando Super Bonder e bicarbonato. Você faz uma maçaroquinha ali e prendi por trás. Eu usei atrás, então ficou quase imperceptível o rachadinho lá, o vinco, de onde estava danificado o gabinete. Um gabinete relativamente bonito, preto. Poderia ser branco, não tem problema, o importante é que funcione. Eu montei essa máquina. Essa máquina foi vendida, completa. Eu tinha um monitorzinho da Philips, né, um monitorzinho que até a minha esposa usava, um monitorzinho com resolução baixíssima. Ele era quadrado, ele pegava no máximo 1024 por 768, o que é uma resolução horrível para se usar hoje em dia, para quem vai mexer com edição, para quem vai rodar alguns tipos de aplicações. Não dá. Não é um monitor, um quadrado perfeito, né, vamos dizer assim, de 14 polegadas, 15 polegadas, 14 polegadas aquele monitor, né, com resolução no máximo 1024 por 768, não dá. Não tem como você ter muita área e as coisas ficam muito grandes, né? Mas para quem não tem um bom computador, ou para quem precisa de um uso específico, muito específico, resolve perfeitamente bem. Aí, essa máquina foi vendida para uma pessoa que queria uma máquina para estudar. O que eu fiz? Essa máquina, esse AMD Duron, que tem vídeo aí no canal, ele utiliza a memória DIMM. Essa placa-mãe que eu montei, uma placa-mãe da PC Chips, ela utilizava memória DIMM, tá? Que vem antes da memória DDR, do padrão DDR. Eu consegui botar 1 GB de memória DIMM, tá? Porque ela tinha 4 slots. Essa placa-mãe da PC Chips tinha, deve ter vídeo no canal, se não me engano, acho que é isso mesmo. Ela tinha bons slots. Eu acho que a memória era DIMM mesmo. E eu coloquei o suficiente, né? No caso, com 4 slots, para você chegar a 1 GB numa placa dessa, você tem que botar 4 pentes de memória de 256 megas. Foi o que eu fiz, trabalhando tudo em dual channel, né? Então, eu montei essa máquina. Eu poderia, na época, tranquilamente ter colocado o Windows XP. Mas eu queria dar uma sobrevida para essa máquina melhor. E sabe o que eu fiz? Eu peguei o Linux Little 3.0, 32 bits, que tem uma interface XFCE que lembra muito um Windows normal. A usabilidade dele é a mesma de um Windows normal. E para uma pessoa que vai só acessar a internet, que vai usar no máximo um pacote Office, ele atende perfeitamente bem. E se eu botar um botãozinho iniciar lá, se eu trocar lá o íconezinho do menu de aplicativos e botar o botão iniciar do Windows, a pessoa não vai ter dúvida nenhuma, porque ela sabe que para ela poder acessar o menu de aplicativos, né, o menu inicial, ela tem que clicar naquele botão lá da bandeirinha do Windows. E se eu ponho um lá que é facilmente reconhecido pela memória, a pessoa não vai ter dificuldade nenhuma para usar aquilo. Zero. A minha esposa usou por um tempo, quando ela estava sem placa gráfica, ela usou por um tempo o Linux Little 3.0 e nunca teve problema nenhum. E ela, inclusive, nesse Linux Little 3.0 rodando num Sempron, isso é outra máquina que eu catei do lixo, tá? Que eu montei para ela, porque ela tinha um notebook, notebook Dell que eu comprei, um Dell D630 que já estava muito defasado, né? Para a época eu queria dar um desktop para ela pela possibilidade de upgrade. Claro que o Sempron, em relação ao processador dual core do Dell, era um pouco inferior, porque ele era um núcleo só.
E a placa-mãe que veio esse Sempron, ela não permitia que eu fizesse uma pseudo-liberação de um outro núcleo. Porque o Sempron, dependendo da placa-mãe, você consegue virtualizar um segundo núcleo. Então ele fica como se fosse um processador dual-core, tá? O que faz uma certa diferença, mas não tanto assim também não. Tá bom? Existem processadores melhores dessa época aí, da AMD, por exemplo, que funcionam como o Phenom 2, por exemplo, que são compatíveis com a mesma placa em que você coloca o Sempron. Um Sempron era era o processador de entrada dessa linha, tá? Dessas placas AM3, que usam memória DDR3, tá? Então, às vezes ele não era tão compensador, e é barato esses processadores, então às vezes era mais fácil comprar um Phenom 2 e colocar nessa placa, que era o que eu estava imaginando fazer antes de comprar esse computador inteiro que eu comprei aqui para passar o meu Athlon X3 para minha esposa, né? Então, pessoal, tudo tem seu nicho. Aí o que acontece? Essa máquina, eu instalei o Linux Little. O Linux Little 3.0 32 bits é um Linux que pegava navegador atualizado, Firefox, Opera, enfim. Eu instalei um pacote Office. Eu instalei na época, o SoftMaker FreeOffice, que é a cara do Office 2010, 2013. É cópia, vamos dizer assim, visual. Então a pessoa que está habituada ao Office não vai ter problema nenhum para utilizar isso daí, né? Ela não vai ter dificuldade nenhuma em estar utilizando um similar ao Microsoft Office. Totalmente gratuito, compatível com Linux. Fui lá, instalei, só fiz a devida customização dos atalhos, colocando o TextMaker como Word e colocando o ícone do Word 2013. O PlanMaker Excel, o ícone do Excel 2013, o Presentations como PowerPoint, com o ícone do PowerPoint 2013, porque a interface é idêntica e a pessoa não vai ter dúvida nenhuma, não vai ter dificuldade nenhuma em estar utilizando. Essa pessoa, ela utilizou esse computador por muito tempo para estudar e tudo, até que ela conseguiu um dinheirinho e comprou um notebook da Lenovo. Porque para ela, para poder ir para a escola, para poder levar para onde ela estudava, para poder levar com ela em viagens ou coisas assim, o notebook se tornou mais vantajoso. Ela achou um notebook da Lenovo que tinha uma qualidade, uma configuraçãozinha boa, não é das melhores, tá? Ele apareceu aqui no canal, tá? O notebook da Lenovo com processador AMD, AMD-C, né, um AMD 60C, uma coisa assim, C60. É um processador de um núcleo só, e um núcleo físico e 2 núcleos lógicos. Mas ele tem um chipset gráfico já um pouquinho mais melhorzinho, que é uma Radeon HD, eu não sei se é uma 6450, 50, uma coisa assim. Ele já tem um chipset gráfico já melhorzinho. Então foi colocado esse SSD nele. Dos 2 GB de RAM DDR3 que ele tinha, foi posto 8 GB, tá? Um pente de 8 GB DDR3, tá bom? A máquina ficou muito melhor, tá com SSD, tá com a pessoa até hoje, ela tá super satisfeita, só me faz elogio que o computador ficou outra coisa e ela tá usando. E é um computador que tranquilamente teria um destino de descarte, porque ele já foi comprado usado e ele já estava bem ruinzinho, né? Então eu estou falando isso, pessoal, porque tudo tem um nicho, tudo tem um propósito. Não quer dizer que essas placas-mãe LGA 775 elas sejam descartáveis. Não, tem um propósito que dá para utilizar esse tipo de equipamento. E como foi falado lá no canal, eu acho que é PC em Nostalgia, uma coisa assim, me desculpe aí se eu não estou acertando o nome do canal, tá? Mas é alguma coisa nostalgia relacionada a PC mesmo. Se quem é o criador, o criador de conteúdo desse canal ver meu vídeo e comentar, eu fico muito grato, tá? Comenta aí, deixa certinho aí, que eu vou fixar seu comentário, tá bom? Se alguém que também assiste o canal, comenta aí se eu tô falando certo, o outro canal, e eu vou fixar o comentário, tá bom? Mas como tudo tem um nicho, essas placas-mães têm serventia sim. Se as placas estiverem boas, o processador estiver bom, e se você tiver memória para elas, tudo tem um propósito. Veja bem, vou colocar uma outra situação aqui de um outro computador que apareceu para mim, que também foi pego no descarte. O nosso parceiro aqui,
que já é parceiro do canal há muito tempo, lá, a Oficina Bom Jesus, o que acontece? Apareceu lá para ele, lá, foi descartado lá, né? Apareceu para ele lá um computador, um Sempron não, desculpa, um Intel Celeron, um Celeron D. Processador antigo da linha Celeron, muito fraco. É um processador ruim? É ruim dependendo do propósito. Tá? Eu não vou dizer que é um processador ruim, porque dependendo do propósito é que ele não vai dar conta do recado. O que ele queria? Ele chegou para mim e falou assim: Lucas, eu preciso de uma máquina para uso administrativo, para botar aqui uma pessoa para poder gerenciar o administrativo da oficina, tipo, dar entrada nos veículos, dar saída nos veículos, colocar lá o que foi feito. Eu preciso de uma planilhazinha para poder fazer a gestão administrativa da minha oficina. Esse computador aguenta? Eu falei: aguenta. Tranquilamente. Eu poderia tranquilamente, que esse computador estava com 1 GB DDR, tá? Esse computador utilizava a memória DDR1, no caso que é só DDR, ele estava com 1 GB DDR, tá? 2 pentes de 512 MB, e ele estava com um gabinete preto, montadinho tudo, e um HD de 80 GB, e ele estava sem HD. Eu tinha um HD aqui de 80 GB SATA, eu coloquei para ele. Essa placa-mãe já pegava SATA. Era memória DDR1 ou DDR2, agora não lembro. Era um Celeron D, tá? Era uma placa-mãe. A placa-mãe, inclusive, ela era uma placa-mãe. Não é ASRock, não. Era uma outra. Era. Santo Deus. Deixa eu lembrar o nome da bendita da placa-mãe aqui, que agora eu não lembro. Era uma placa aí também que é custo-benefício, gigabyte, uma coisa assim. Era uma placa que também não é daquelas mais top das galáxias, não, mas era uma placa razoável. Né? Enfim, isso não importa agora. O que importa é o seguinte: o que importa é que estava tudo funcionando, tinha uma fonte de 230 watts real, né? Essas fontes genéricas aí da vida, estava tudo funcionando. Dá para fazer uma máquina de uso administrativo? Dá. Aí vocês podem falar assim: eu vou botar o Windows XP numa máquina dessa. Então, não necessariamente, não precisa. Não precisa. E com 1 GB, eu arriscaria para você que dá até para colocar o Windows 8, se você tiver uma licença. Você bota o Windows 8 lá configuradinho, instala todo o hardware e pronto, acabou. Vai funcionar para aquele propósito. Só que o que eu fiz? Como a pessoa vai usar só os administrativos, olha só a sacada que eu fiz. Eu instalei o Ubuntu naquela máquina, tá? Eu instalei o Linux Ubuntu. Instalei o pacote Office, no caso, lá eu instalei, também foi o Free Office da SoftMaker, tá, que eu gosto, eu instalei ele lá também, eu configurei as máquinas em rede, na máquina principal dele lá da rede, no desktop principal dele lá que ele tem 2 notebooks, hoje é 2 notebooks e um desktop, antes era um notebook, um desktop, mais esse desktop. Eu configurei na rede dele lá, na máquina principal, que tem maior capacidade de HD, eu botei uma pasta compartilhada na rede com todas as permissões de leitura e escrita e uma planilha que eu peguei do Excel para ele. A pessoa simplesmente acessava lá o atalho da planilha na área de trabalho do Linux, ela abre, carrega o PlanMaker, que é o similar do Excel, faz todas as alterações que tem que fazer e salva na própria rede. A máquina está operacional. A máquina tem serventia. E essa máquina ficou lá muito tempo até ele pegar um outro notebook. E aí, no caso, eu achei interessante, que é um outro notebook um pouquinho melhor e ocupa menos espaço. Bacana. Mas a máquina ficou funcionando lá durante um bom tempo. Então, tudo, pessoal, tudo tem um propósito certo. Não podemos simplesmente sair descartando essas por exemplo, essas LGA 775, processador de Celeron, placa-mãe com processador Sempron, placa-mãe com um pouco mais claro, se você pensa num computador para jogar, é óbvio que se você pegar uma LGA 775, não vai ser uma boa jogada para você, né? Em se tratando de peças usadas, peças mais baratas, né? Você continua procurando. Talvez você pegar
um Phenom, né, uma placa-mãe com Phenom 2 da vida, ou pegar um Athlon X3 da vida, você vai ter uma performance muito melhor. Isso é óbvio, não é? Então, talvez para você que está pensando em ter uma máquina barata para jogar, um tipo dessa máquina não vai ter muita serventia, concordo. Mas tem muitos cenários que servem. Eu citei para vocês aqui 2 cenários em que os atores principais eram máquinas que ninguém daria nada por elas. Uma foi para estudo, aí não quer, mas estão usando o Linux. E daí? A primeira pessoa queria acessar a internet e o Word só para estudar. O Linux não faz isso? Faz. Configurado na internet faz, ué. Não tem problema nenhum, a pessoa vai ter a mesma usabilidade que teria no Windows. E a outra é uma máquina para uso administrativo. A pessoa vai ter a mesma usabilidade que ela teria no Windows. E eu poderia, no caso do Celeron, tranquilamente colocar o Windows 8 lá, que é hiper, ultra, mega leve, ou até mesmo o Windows 7, né, com tema clássico. Porque o propósito era muito simples. Eu quis colocar Linux para não botar software lá sem licença. Né? Porque se eu posso substituir o sistema operacional por um que eu não vou precisar pagar, não vou ter problema de licença, não vai ficar vulnerável, e eu vou conseguir dar a mesma usabilidade que teria no Windows, por que eu vou botar um Windows ativado de forma, vai saber lá como, por meio de ativadores? Desnecessário. Extremamente desnecessário hoje em dia. Né? É o caso dessa máquina aqui que eu peguei no lixo, desse Pentium Dual Core E5200 que está com body Linux, está com 1 GB de RAM só DDR2 e está rodando body Linux. Eu podia tranquilamente botar um Windows modificado ali para rodar com 1 GB de RAM. Poderia, mas não vou colocar, não carece disso. Quem comprar essa máquina aqui, que faça o que achar melhor. Se eu não vender ela por agora, do jeito que ela está, à medida que for possível, eu vou melhorar essa máquina, vou tornar essa máquina ainda melhor e vou ver outras destinações para ela. Por exemplo, eu estou querendo aprimorar a placa de vídeo do computador da minha esposa. Eu posso pegar a placa de vídeo do computador que está na minha esposa hoje, que é uma NVIDIA GT 210, colocar nessa máquina, vai ficar ótimo. Vai ficar ótimo. Eu posso ver mais uns 4 GB de memória DDR2 e colocar nessa máquina. Essa máquina com 4 GB DDR2, posso ver um SSD de 120 GB também. Então vamos lá. Essa máquina com 4 GB DDR2, um SSD de 120 GB que seja, eu deixo o HD só para arquivos, tá? E uma placa de vídeo PCI Express dedicada, essa máquina já vai se tornar uma outra coisa, ela vai se tornar muito utilizável. Se hoje, do jeito que ela está, mesmo sendo no Linux, ela já está rodando o vídeo em 720p sem engasgar, o que me surpreendeu em tela cheia, tá? Com essa configuração que eu acabei de citar para vocês, com essas melhorias, eu consigo botar aí um Windows 10 aí devidamente configurado, ou Windows 8.1. Põe o Windows 8.1, instala o Opera GX, que não a Opera Software e a Mozilla Firefox, eles já disseram que não vão deixar de dar suporte para o Windows 8.1 por enquanto. Eles não deram um prazo, né? Eles não disseram quando que pretendem deixar de dar suporte, ou seja, parar de desenvolver versão no navegador para ele. Então você tem um Windows ainda que é plenamente navegável na internet. Não tem mais suporte pela Microsoft, beleza, mas utilizando um programa de antivírus e fazendo um uso comum, você consegue ter uma máquina tranquila ali. Você não vai ter muito problema, para quem não tem dinheiro. E para você poder salvar aquela máquina mais simplesinha, um pouco mais antiga, é uma boa pedida. E eu tenho certeza que essa máquina com um upgrade de placa de vídeo, esse Pentium Dual Core E5200, com um upgrade de memória, com um upgrade de um SSD, eu tenho certeza que essa máquina vai rodar muito melhor. Isso é um fato. Tá? Isso é um fato indiscutível. Porque o processador é razoável, a placa-mãe é uma MSI. Ela não é ruim, não. Todo o conjunto ali é razoável. E a fonte de alimentação tem 500 watts. Real. Então ela é uma fonte que está muito mais do que suficiente para aquele equipamento, né? E uma plaquinha de vídeo tipo uma GT 210 da vida, que é uma plaquinha de 1 GB de 64 bits da NVIDIA, que é mais antiga, ela vai dar conta de segurar aquilo ali, sem problema, de funcionar ali sem consumir muito. Ela é uma placa de baixo consumo. Então eu tenho uma máquina que dá até para rodar alguns jogos sim. Se brincar, roda até GTA V.
Se brincar, roda CSGO. Se brincar, roda até esses, como é que chama esse trem aí? Fortnite, né? Esses jogos aí de tiro, essas coisas. Se brincar, roda até isso. Com a configuração adequada. Não vai conseguir rodar tudo num gráfico absurdo. Mas roda um Second Life, por exemplo. Com qualidade. Vai rodar com qualidade. Entendeu? Então tudo tem um propósito. Tudo. Você tem um mercado específico para isso. Um LGA 775, por exemplo, eu quero montar uma máquina, eu quero botar uma maquinazinha para poder deixar um painel digital. Eu vou colocar um painel digital ali com um sisteminha de senha, de chamada de senha, né? Eu vou conectar aquilo numa televisão fixa na parede, que já tem a caixinha de som embutida, né? Ou um monitor que tem a caixa de som embutida. Eu vou conectar isso aí no conjunto e vou colocar ali um Windowsinho simples, sem nada, e vou utilizar essa máquina para poder usar um sistema de gerenciamento de senha e informações, onde vai aparecer lá a próxima senha e vai avisar, vai dizer qual é o guichê, ou vai dizer o que a pessoa tem que fazer, onde que ela tem que ir, e enquanto isso, fica ali passando informações sobre a empresa, né? Fica passando algumas informações. Eu vou usar uma máquina dessa para poder rodar um slideshow mostrando o meu cardápio. Eu vou colocar isso na minha lanchonete, né? Eu tenho ali uma lanchonete, eu vou colocar uma tela na parede, onde eu vou estar colocando o meu cardápio, que vai ficar passando ali em uma apresentação no PowerPoint em modo automático. Eu estou sendo bem grosso modo. Tranquilo, uma máquina dessa com uma configuraçãozinha ajeitadinha, tranquilo, tem mercado para isso. Entendeu? Você vai colocar na recepção de um estabelecimento, igual eu já falei, lá na oficina, máquina administrativa, você pega um consultório dentário, vou pegar o consultório dentário daqui onde eu faço consulta dentária aqui em cima, aqui, que a pessoa é maravilhosa, tem uma mão espetacular, a doutora Mariana. Só pular o muro aqui eu já estou no consultório dela. Tudo bem que eles vão se assustar, porque eu vou entrar pelos fundos, né? Que eu vou sair nos fundos do consultório. Mas eu não preciso achar que é ladrão, não. Estou brincando, gente. Mas em teoria, se eu pulasse o muro, eu estava dentro do consultório. Tá? Mas vamos lá. Para recepção, uma maquininha dessa aqui, ó, que eu montei do lixo, um Pentium dual core desse aqui, ou uma placa-mãe com LGA 775 e um Sempron e um Celeron da vida, ou um Sempron 2LE, por exemplo, é mais que suficiente. Eu vou botar um monitorzinho ali de 15 polegadas, 17 polegadas, um monitorzinho que pega no máximo uma resolução HD, no máximo. Né? Vou configurar tudo bonitinho, não preciso nem de placa de vídeo dedicada. O próprio chipset gráfico dessa máquina aqui já dá conta. Ou eu posso colocar um Windows ali com Office, ou eu posso colocar um Linux devidamente configuradinho, que a pessoa vai ter a mesma sensação de estar utilizando o Windows. E ela vai conseguir usar e gerenciar os contatos, ela vai poder gerenciar tudo, e muitas das coisas hoje a gente faz pela internet. Tem muitas empresas que utilizam um sistema que estão online. O sistema é online, então o sistema roda em qualquer navegador web. Você precisa basicamente ter um navegador web funcional e atualizado. E com uma distribuição Linux, eu consigo ter um navegador web atualizado. Acabou. Eu tenho um reaproveitamento para essa máquina. E num gabinetezinho bacana, se é uma máquina dessa mais antiga, eu pego, por exemplo, uma LGA 775, com a plaquinha menorzinha, igual a que foi mostrada no vídeo lá do PC Nostalgia, né, desse canal aí de nostalgia. Eu monto ela num gabinetinho pequeno, um gabinete mais slim, que ocupa menos espaço. Ou que eu possa botar deitado, por exemplo, né, com monitor em cima, tem alguns modelos, né, de HP, Dell, etc., né, Itautec, etc., se acha por uns gabinetinhos que tá Bematec, né, que dá para você botar o monitor em cima se você quiser. Então, assim, você monta um kitzinho desse e bota lá no balcãozinho de atendimento. A pessoa que está ali, a atendente que vai usar aquilo ali, ela vai conseguir fazer tudo o que ela precisa, e ainda se brincar, dá pela acessar a internetzinha, dá até para poder botar uma musiquinha de fundo ali, para poder ficar ali tocando ali de fundo na recepção, enquanto a pessoa está esperando. Eu posso pegar uma máquina dessa, por exemplo, se eu quiser, eu compro um tokenzinho USB, se tiver, por exemplo, com Windows instalado, né?
eu compro um tokenzinho USB aí, que é uma uma plaquinha de TV USB moderna, com digital, com TV digital, coloco, conecto ali atrás ali, eu espeto essa máquina numa televisão por meio de um cabo VGA, do cabo VGA. Não precisa ser HDMI não. Não precisa nem ter placa de vídeo dedicada uma máquina dessa. Eu coloco um cabo VGA e espeto ela numa televisão, pronto. Eu tenho ali uma televisão para a pessoa poder assistir coisas, né? Posso botar uma web TV, uma IPTV, então é uma coisa barata. É uma coisa barata. Vai me dizer hoje se você compra um computador completo, tá? Igual que eu estou vendendo, por exemplo. Vai me dizer se você compra um computador completo, funcionando redondinho, com teclado, né? Eu gosto de botar entre aspas, porque a gente sabe que é entre aspas. Um teclado e um mouse gamer, com iluminação RGB, funcionando, né? USB, com gabinete preto, com uma fonte de 500 watts real, né? A gente sabe que só uma fonte de 500 watts real, mesmo usada, às vezes custa isso. Uma nova custa muito mais do que isso, né? Uma fonte boa, uma da Blue Case, uma da Corsair, uma fonte... essa não é 80 Plus, eu não vi, porque se ela fosse 80 Plus, eu ia mandar consertar essa fonte, fazer uma revisão completa nessa fonte e ia colocar no meu Athlon 3000G aqui, que é uma fonte gamer genérica, que bomba de 500 watts, que eu acredito que não tem exatamente os 500 watts reais, tá? Eu colocaria aqui, porque é uma Blue Case. Blue Case é marca conhecida, são produtos bons. Se fosse uma Corsair, coisa assim, então, se fosse uma 80 Plus, com certeza eu já tinha mandado arrumar, mesmo não podendo, para colocar aqui, que eu ia pegar essa fonte de 500 aqui e colocar naquele computador. Mas aonde que você compra uma máquina dessa, né? Com um HDzinho ali, SATA, funcionando, com uma cooler RGB funcionando, que custa uns 20 reais, aí, 30 reais aí na praça. Minha máquina está montadinha, pronta para uso, é só botar o monitor que eu não tenho. Onde que você encontra uma máquina dessa por 200 reais? Fácil, né? Ou por menos de 200 reais, é difícil. É difícil você achar por menos de 200 reais uma máquina dessa. Com esse, você vai achar só a CPU, né? Você vai achar só o gabinete. Não vai estar com mouse e teclado embutido, porque é só um conjunto desse. Veja bem, eu paguei nesse teclado da Leon na época 130 numa loja de shopping. Ele não durou um ano, começou a pagar as teclas. Foi 130. Eu tenho que comprovar, tá? Eu paguei na época nesse teclado. Só o teclado sem o mouse. Esse conjunto que eu comprei aqui da Capibum, teclado e mouse, em loja de shopping, tá? Que em vez de coisa de informática, 250 reais à vista, 280 reais. É o preço que estava lá. Ela fazia um pouquinho menos, mas 280 reais. Eu paguei muito menos do que isso, menos da metade. Tá? Numa loja de rua. Mas vejam vocês que só o teclado e um teclado e mouse custa mais do que isso. Aquele meu conjunto que eu estou vendendo, que eu estou botando com essa máquina, o teclado da Leon, eu estou pedindo nele, eu paguei 130. Eu poderia estar pedindo nele, se for vender ele só, ele está à venda sozinho também para quem quiser, né? Eu posso ter, porque eu tenho outro conjunto de teclado e mouse aqui que eu posso incluir nessa máquina. Mas eu estou pedindo nele, tá? Eu poderia estar pedindo nele metade do valor dos 130 que eu paguei. Eu poderia pedir metade do valor. Poderia pedir 155, eu poderia pedir 55 nele. Ele está funcionando, o RGB acende, tudo nele funciona. O teclado só está com as teclas apagadas. Mas dá para usar. Ele funciona. O problema dele é só tecla apagada. Uma pinturinha ali resolve. Alguém que faça alguma coisa ali resolve. Que é o que eu quase fiz, se eu não tivesse achado esse conjunto aqui. Só ele valeria uns 55 reais se eu quisesse. Mas eu tô vendendo um conjunto por 80. Ele por 30 reais e o mouse por 50, porque o mouse é zero.
O mouse eu utilizei ele no vídeo que eu gravei da máquina que eu montei do lixo. Esse mouse não foi usado até então. Eu usei ele só naquele momento. O mouse é 0 km. Eu só estou utilizando o teclado. Então esse mouse vale tranquilamente uns R$50, porque ele tem... Existem mouses gamers, estilo gamers, né, que não tem regulagem de DPI, que são reto iluminados sim, mas ele não tem mais nada, não tem botãozinho lateral, não tem nada. É só um mouse bonitinho com iluminação RGB de LED. R$36, R$40. Existe, eu sei que existe. Mas esse mouse tem regulagem de DPI, esse mouse tem botões laterais, esse mouse tem iluminação LED RGB, é um mousezinho legal, tá novo. Eu posso pedir tranquilamente R$50, tá no saquinho, vamos dizer assim. Então eu tô pedindo R$80 no teclado de mouse. Aí eu incluí nessa máquina, né? Nessa máquina que eu montei do lixo. Eu incluí isso aí. Então se eu for precificar tudo, R$200 está um preço bom. Está um preço bom. Se eu for precificar tudo. Tem um gabinete preto desse hoje, é na faixa de R$50. Essa fonte aqui, por ela estar funcionando, essa fonte de 500 watts WCase, tranquilamente eu poderia pedir aí uns de R$80 a R$150. Tranquilamente, foi o que eu andei achando, pesquisando na internet, esse tipo de fonte. Porque ela não é 80 plus. Né? E ela tem que dar uma revisada, mas está funcionando. Tranquilamente eu podia pedir de R$80 a R$100 nessa fonte. Né? A memória é barata, é 1 GB só. R$30 na memória, R$20 na memória de 1 GB. Beleza. A placa-mãe MSI é uma positiva? É. Mas tem valor. A placa-mãe é o processador que funciona. A placa-mãe não tem defeito nenhum, está funcionando tudo. Tudo, TUDO. Eu posso pedir quanto numa placa-mãe dessa? Eu posso pedir aí tranquilamente, nesse conjunto aí, esse Pentium Dual Core, 5200 com processador e tudo, eu posso pedir R$50 funcionando. E tá com dissipador bonitão, da Cooler Master, que eu também peguei do lixo, tá com tudo, tá funcionando perfeito. Esse dissipador e essa ventoinha da Cooler Master vale dinheiro. Mesmo usado, vale dinheiro. Se eu quisesse, eu podia pedir R$100 só nessa placa-mãe. Se eu quisesse, podia sim. Botar aí a preço de varejo, R$100. Essa placa-mãe com esse dissipador e essa ventoinha da Cooler Master, processador e 1 GB de RAM. Tranquilo, eu poderia botar R$100. Só nessa placa, sem gabinete, sem nada. Aí vamos botar aí mais uns 50 de um gabinete preto. Né? Um gabinetão preto em black piano. Que tá bom, no geral. Então, mais R$50 dele já foi 150. Mas vamos botar aí por baixo aí, uns R$80 da fonte. Vamos ser camarada? Vamos botar R$50 a fonte. R$50 a fonte de 500 watts real. WCase. Funcionando. Só aí já foi o preço que eu estou pedindo na máquina. Fora, foi quase o preço que eu estou pedindo na máquina. Fora teclado e mouse. Né? Que a gente pode colocar aí tranquilamente uns R$80 de teclado e mouse. Sendo camarada, bota mais R$50 então de teclado e mouse. Vamos lá, vamos ser bonzinho. Então, se é 50 da fonte, 50 do conjunto teclado e mouse, 50 do gabinete, só já foi 150. Mais R$100 do conjunto placa-mãe, processador e memória, você já tem aí R$250. Ainda faltou colocar o preço da Cooler RGB. Né? A Cooler com RGB é a Cooler LED, a Cooler com iluminação de LED, RGB não, iluminação de LED azul. Essa Cooler aí, eu posso colocar o preço dela aí, vamos botar aí R$25, que ela tá boa. Vamos botar R$20, vamos ser bonzinho. Né? R$270, sem monitor. Se eu pegar um monitorzinho de 50 conto aí, minha boca aí, que tá funcionando, que ainda dá para quebrar um galho, R$50. Eu achei um monitor em ótimo estado, com caixinha de som embutida, da LG, R$90. Vamos pegar esse monitor. Então nós já tínhamos R$270, mais R$90 do monitor. Lucas, mas você pegou essas peças do lixo. Beleza, peguei, mas eu tive trabalho, eu tive que ir lá catar.
Eu gastei gasolina. Aí, Lucas, você foi fazer outra coisa e se aproveitou da situação. Não. Eu apenas vi coisas que tinham potencial. Tiro no escuro. Podia não estar funcionando nada. Uma placa-mãe dessa, sem funcionar, não vale quase nada. É R$20 uma placa-mãe dessa no escuro. Porque pode ser que o problema dela não tenha conserto. Não compense o reparo, quer dizer. Então tem que botar tudo isso na ponta do lápis para poder precificar as coisas. Né? Eu tenho placa-mãe estragada aqui que não funciona. Eu não sei qual é o defeito. É R$20, ninguém quer. Porque é dar tiro no escuro, porque são placas mais antigas. Eu acho que é uma LGA 775, inclusive. Da ASUS. Mas ninguém quer, porque é dar tiro no escuro. Não tem processador. A pessoa pode jogar R$20 fora. Isso aqui é para ser, eu vou descartar. A verdade é essa, porque não está funcionando, já testei. Ela está faltando componente. Ela está estragada. É uma placa que está estragada. Quer que eu escreva aí, soletre? Né? Estragada. Então, é visível. Então, não compensa. Tem um tiro no escuro. Claro, o gabinete dá para vender. Né? Beleza. Deu uma garibada nele. Né? A fonte é um tiro no escuro. Dei sorte da fonte estar funcionando. Poderia não estar. Vale a pena reparar uma fonte dessa? Até vale, por conta da marca, por ser uma fonte de 500 watts real. Mas e o custo de reparo de uma fonte dessa? Né? Claro, se eu mandar reparar, eu vou aumentar o valor da fonte. Então eu vou vender ela estragada por um preço bem baratinho, porque alguém vai ter que mandar consertar, isso vai custar dinheiro. Quem conserta vai querer pagar barato. Não vai querer pagar o preço que eu pedi. Porque a pessoa sabe, ela vai comprar barato para consertar e vender pelo preço certo. Então tem que botar tudo isso em consideração, tá? Para poder você precificar. E pedir R$200 num computador que eu montei do lixo, não tá caro. Porque tá tudo funcionando, eu troquei pasta térmica, botei pasta cinza GD900 no processador. As peças ali são de marca conhecida, são peças boas, tá? O HD é Fujitsu, 7.500 rotações, tá? É tudo de marca que tá ali. E fora que eu ainda estou colocando o meu, que eu poderia vender separado. Eu estou colocando uma ventoinha auxiliar com iluminação LED azul, funcionando. Eu estou colocando um kit teclado e mouse, entre aspas, gamer, com iluminação mecânico, né, o teclado, também entre aspas, com iluminação LED RGB, o mouse é zerado. Eu estou colocando tudo isso e está aí à venda. Como eu disse para encerrar o vídeo, se a pessoa botar 4 GB de RAM nessa máquina, colocar uma plaquinha de vídeo, PCI Express e um SSD, vai rodar jogo. Porque o processador não é dos piores. Então tudo tem um propósito. Tudo tem mercado hoje em dia. Mesmo placa-mãe LGA 775, mesmo que seja um computador AMD Sempron, mesmo que seja até um Duron ou um Celeron D. Um AMD Duron, um Intel Celeron D, tudo fazendo a configuração certa, as peças estando boas, estando funcionando, você fazendo a configuração certa, colocando o sistema operacional certo para aquele tipo de equipamento, você tem uma máquina que pode ser máquina de escritório, pode ser máquina de atendimento, pode ser uma máquina para ficar passando um painel digital, pode ser uma máquina para rodar um letreiro, pode ser uma máquina para funcionar um sistema de senha, pode ser uma máquina para poder rodar uns vídeos ali, canal de televisão. Pode ser uma máquina que pode ser usada para N possibilidades, com a vantagem de ser uma máquina barata, bem barata. Né? Essa que é a grande verdade. Então, assim, tudo tem mercado. Depende de você encontrar o local certo, o cliente certo para aquele tipo de equipamento. Você não vai querer vender um computador com processador Celeron D ou com uma placa-mãe LGA 775 com processador Celeron qualquer. Você não vai querer vender isso no mercado de gamer. Que ela vai servir para quem quer montar máquina gamer retrô, para rodar emuladores, aí vai servir.
Igual eu vendi uma vez um computador com processador Celeron 1.6 antigo, muito antigo, o gabinete era branco inclusive. Eu vendi para um cara que montou, ele mandou para mim depois, ele montou uma máquina gamer retrô para rodar emulador de videogame. Funcionou perfeito com joystick USB, porque ela já tinha USB, funcionou perfeito, pro propósito dele foi perfeito, estava tudo funcionando aquela máquina. A fonte, a placa-mãe, tudo. Só que era uma máquina velha. Aí veio um engraçadinho no meu anúncio e falou assim, se essa máquina, se você mandar uma imagem para mim dessa máquina rodando CSGO e GTA V, eu compro. Eu falei, meu amigo, essa máquina é da época que eu acho que você não devia nem ter nascido. Eu quase que falei para ele, não vou falar o que eu quase falei não, porque senão tudo pode me prejudicar. Porque ele ainda devia estar no pacote lá do senhor pai dele, né, ainda, quando essa máquina foi lançada. Para falar uma besteira dessa. Né? Bom, não sei, né? Pode ser gente mais velha que sabe, e falou isso com o intuito de zombaria mesmo, de dizer que eu estava vendendo uma porcaria. Mas para a pessoa certa, para o ambiente certo, tem serventia. E funciona. Eu vendi um Pentium 4 da Dell, uma vez, que eu peguei de um amigo meu que também estava no estado, mas eu consegui botar a máquina para funcionar, porque ela não tinha problema físico, estava só faltando peça. Eu vendi um Pentium 4 da Dell, uma pessoa também que montou uma máquina retrô para jogar jogos antigos, porque era um Dell Optiplex, é uma marca boa. A pessoa montou lá e pôs lá, ficou parecendo um videogame, ficou debaixo da televisão dele. Ele conectou lá no VGA da televisão e joga jogos antigos, fez um ambiente retrô. Como tem USB esse Pentium 4, ele conecta os joysticks. E esse Dell Optiplex, além de ser um gabinete bonito, ele tem conexão USB frontal, ele pegou, conectou tudo lá e ficou maravilhoso, ele usou. Tudo tem o nicho certo, tudo tem o usuário certo. É só você não ter preguiça e procurar. Essa máquina aqui que está à venda, ela pode atender 2 nichos. E se eu conseguir melhorar essa máquina, ainda vou falar em primeira mão aqui. Em primeira mão. Minha cunhada não sabe. Mas se eu conseguir um jeito de melhorar essa máquina, talvez eu dê essa máquina para ela, peço para ela só pagar o frete. Porque eu sei que essa máquina aqui, se eu conseguir botar uma placa de vídeo no computador da minha esposa, eu sei que essa máquina aqui, ela vai rodar o que ela precisa. Ela vai rodar o Google Meet, ela vai rodar o tão sonhado SL que ela quer rodar, que ela já tem até o avatar dela, mas o notebook dela dá positivo, limitadíssimo, não dá conta. Os visualizadores falam, esse processador gráfico não serve para rodar isso aqui. Não adianta, não tem milagre. Mal roda o Windows direito, o Windows mais atual, o notebook dela. Então, se eu conseguir melhorar essa máquina aqui, eu dou para ela. Vai para São Paulo, ela só arruma um monitor lá, porque infelizmente isso aí eu não consigo. Como eu montei do lixo, e o único prejuízo que eu vou estar tendo aqui é do teclado e mouse, que eu vou estar mandando para ela, né, seria prejuízo, vírgula, né? Porque eu vou deixar de vender, faturar um dinheiro e vou estar dando, né? Vou estar ajudando uma pessoa. Mas para mim, o fato de estar ajudando e saber que essa pessoa vai ter um computador melhor do que o notebook que ela tem hoje, que é passível de upgrade, já vai estar com uma configuraçãozinha bacana, 4 GB de RAM, um SSD. A verdade, eu não vou nem mandar com SSD, eu vou falar para ela tirar o SSD do notebook dela, que é facinho fazer isso, porque eu mexi naquele notebook já quando ela veio aqui um tempo atrás, uns anos atrás, e eu sei que ele tem um compartimento para o HD, que é só tirar os parafusinhos e desconectar. Eu mostro para ela por chamada de vídeo como é que ela vai fazer, porque só tem um jeito de conectar as coisas. Ela bota o SSD que está no notebook no computador, não vai precisar instalar nada. Nada. É só deixar ele reconhecer o hardware, porque ele já está com o Windows 10 lá que está rodando meio capenga lá, porque o notebook é ruim. Ele vai configurar todo o hardware sozinho. Ela não vai ter que instalar nada. Tudo que está lá vai ficar do jeito que está. Numa máquina que vai funcionar muito melhor do que o notebook capenga dela. Ela vai conseguir usar o Meet. Ela vai conseguir. Se ela não quiser comprar um monitor, eu vou falar para ela, espeta na televisão. Pega o HDMI do computador e coloca na televisão. Pronto. Vai ter um computador que presta. Entendeu? Tem o usuário certo, tem a pessoa certa. 1 minuto, 1 hora de vídeo. Mas eu precisava fazer esse vídeo para a gente abordar esse assunto. Nada é descartável, literalmente, a menos que realmente não tenha conserto ou não compense conserto. Tá? Fora isso, se está funcionando, pode montar. Se você pegou no lixo, ótimo. Monta e venda pelo preço justo, que tenha certeza que tem um usuário certo para aquele equipamento.
Pode procurar que tem alguém que está precisando de uma máquina de escritório, tem alguém que está precisando de uma máquina para recepção, tem alguém que está precisando de um letreiro digital, de qualquer coisa assim, de um computadorzinho simples para estudar que não tem dinheiro. Pode procurar que você vai achar. Quem procurar, pode demorar um pouco? Pode, mas você vai achar. Você vai achar um usuário para aquele seu equipamento e ele vai ter serventia de novo e não vai ser jogado no lixo novamente. Tá? O que é lixo para um pode ser luxo para outro. Já pararam para pensar nisso? Curta, comenta, compartilha, valeu, falou e fui.